Olá pessoal, sou a professora Cleide Jânio, professora de Biologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as células. Bem, como nós já falamos anteriormente, as células, elas são a unidade básica de todo ser vivo, né? Então, todos os seres vivos, eles são formados por células. E existem basicamente dois tipos de células, as células procarionte e as células eucarionte. Qual é a diferença entre uma célula e outra? A célula procarionte é aquela célula que apresenta uma estrutura mais simples, né? Pelo fato de ela não apresentar a membrana nuclear, né? Que é a chamada carioteca. Por isso, ela não possui um núcleo organizado ou um núcleo verdadeiro, né? Ela apresenta apenas uma área nuclear, que é chamada de nucleóide. Essa área, que é chamada de nucleóide, é a área que vai conter o material genético, né? Que vai conter o cromossomo daquela célula. Né? E esse cromossomo, esse material genético, ele vai se encontrar difuso no citoplasma, devido à ausência da membrana nuclear. Então, exemplo de seres vivos que apresentam esse tipo de célula, nós temos as bactérias e as cianobactérias, né, que antigamente eram chamadas de algas azuis. Então, a célula procarionte é aquela célula que apresenta uma estrutura mais simples, pelo fato de não apresentar a membrana nuclear. Não é correto a gente falar que elas não possuem núcleo, tá? O que elas não possuem é apenas a membrana nuclear, porque o material que compõe o núcleo, que no caso são os cromossomos, eles vão estar presentes na célula, vão estar difusos no citoplasma da célula. Já a célula eucarionte, né, são aquelas células que são um pouco mais complexas, por possuírem um núcleo organizado devido à presença da membrana nuclear, presença da carioteca. Então, além da presença da carioteca, que vai delimitar o espaço do núcleo, né, que vai separar o núcleo do restante da célula, a célula eucarionte também vai apresentar a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. A membrana plasmática, né, que é uma membrana que vai individualizar a célula, que vai separar essa célula do meio externo. O citoplasma, né, que é um líquido gelatinoso que contém água, os nutrientes, as biomoléculas estruturais, as estruturas supramoleculares, né, como por exemplo os centríolos e os ribossomos, e também vai apresentar as organelas citoplasmáticas. O núcleo da célula eucarionte, ele vai ser delimitado pela carioteca, e ele vai conter a maioria do genoma, né? Ou seja, vai conter todo o material genético da célula. Exemplo de seres que apresentam célula eucarionte, nós temos os protozoários, as algas, os fungos, os animais e os vegetais. Ou seja, todos os seres vivos, com exceção das bactérias e das cianobactérias, apresentam células eucariontes. E aqui nós temos, né, o exemplo, né, de duas células, as células procariontes, né, que é essa daqui, que apresentam a membrana plasmática, ela apresenta a membrana plasmática, apresenta a parede celular e o material genético que vai estar aqui, ó, difuso no citoplasma da célula, né, porque ela não apresenta a carioteca para delimitar o espaço do núcleo. E a célula eucarionte, que apresenta a carioteca, né, que vai delimitar o espaço do núcleo, fazendo com que o material genético fique aqui isolado do citoplasma da célula, né, do restante da célula. Então, a célula eucarionte, além de apresentar o núcleo organizado, ela apresenta também várias organelas citoplasmáticas que a gente não encontra na célula procariótica. A célula procariótica, ela é composta apenas da parede celular, da membrana plasmática e do citoplasma e do material genético que vai estar aqui difuso no citoplasma da célula. Na célula eucarionte, a gente vai observar a membrana plasmática, as organelas citoplasmáticas que vão estar aqui presentes no citoplasma e o núcleo que vai estar separado do citoplasma pela presença da carioteca, que é a membrana nuclear. As células eucariontes, elas vão se dividir em dois tipos. Existe a célula eucarionte animal, que é uma célula complexa, com núcleo definido e apresenta várias organelas citoplasmáticas, né, como o complexo golgiense, os ribossomos, o retículo endoplasmático granuloso, as mitocôndrias, a membrana plasmática, vesículas de secreção, retículo endoplasmático granuloso, centríolos, o núcleo, a carioteca, né, que vai delimitar o espaço do núcleo, apresenta microfilamentos e os lisossomos, né, são algumas organelas que estão presentes na célula eucarionte animal. E a célula eucarionte vegetal, que além de todas essas organelas que a gente viu aqui na célula animal, elas vão apresentar também
parede celular, né, que é uma parede celulósica, vão apresentar cloroplastos e vão apresentar os vacúolos, tá? Então, basicamente, uma célula eucariótica ela é formada por membrana plasmática, que é a membrana que envolve a célula, o citoplasma, que é a região que fica entre a membrana e o núcleo, que é um líquido gelatinoso, e o núcleo, que é uma estrutura que controla todas as atividades celulares. Então, a membrana plasmática de todas as células, seja ela procarionte ou eucarionte, ela apresenta uma membrana que envolve e protege todo o interior da célula. Essa membrana, ela possui uma permeabilidade seletiva, que é a capacidade que ela tem de selecionar as substâncias que vão entrar e sair da célula. E ela é formada basicamente por lipídios e proteínas. Então, ela é formada por duas camadas, né, de lipídios, e essas duas camadas de lipídios vão estar envolvidas por moléculas de proteínas. O citoplasma das células é no citoplasma que ocorre a maioria das reações químicas vitais para a célula, entre elas a fabricação das moléculas que irão constituir as estruturas celulares. O citoplasma ele é um fluido constituído principalmente por água, proteínas, sais minerais e açúcares. E além da parte fluida, o citoplasma contém algumas bolsas e canais membranosos e também contém as organelas citoplasmáticas, que desempenham funções específicas no metabolismo da célula eucarionte e da célula procarionte também. Algumas organelas citoplasmáticas que estão presentes no citoplasma da célula. Nós temos os ribossomos, os retículo endoplasmático, o complexo golgiense, os lisossomos, as mitocôndrias, os peroxissomos, os centríolos, os plastos e os vacúolos. Esses dois últimos estão presentes apenas nas células eucarióticas vegetais. Então, e qual a função que cada uma dessas organelas desempenham na célula? Bem, os ribossomos, eles são pequenos grânulos, né, que aparecem livremente no citoplasma ou podem estar aderidos a algumas membranas, como por exemplo nas membranas do retículo endoplasmático. E a principal função dos ribossomos é a síntese de proteínas. São essas organelas que são responsáveis pela produção de proteínas para as células. O retículo endoplasmático, ele pode ser de dois tipos. Existe o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. A diferença entre eles é que no retículo endoplasmático rugoso, ele vai ter nas suas membranas vários ribossomos, né, que vão estar aderidos às suas membranas. Por isso que ele é chamado de retículo endoplasmático rugoso. Então, esse retículo endoplasmático, ele constitui um sistema de membranas duplas e lipoproteicas que vão formar canais ou vesículas. Tá? Então, a principal função do retículo endoplasmático, do liso, é facilitar as reações enzimáticas, né, como, por exemplo, sintetizar lipídios, né, regular a pressão osmótica e atuar no transporte de substâncias, né, ou seja, comunicando o meio externo, a carioteca, com a membrana celular. O retículo endoplasmático rugoso, além de desempenhar todas essas funções que são desempenhadas pelo retículo endoplasmático liso, ele ainda sintetiza proteínas, né, devido à presença dos ribossomos que vão estar aderidos às suas membranas. Então, além de desempenhar todas essas outras funções, né, de sintetizar lipídios, de regular a pressão osmótica e de atuar no transporte de substâncias, eles também vão sintetizar proteínas. O complexo golgiense são cisternas ou bolsas achatadas que estão envoltas por membranas lipoproteicas, cuja função é armazenar proteína. A principal função do complexo golgiense é armazenar proteínas, né, que são produzidas ali no retículo endoplasmático rugoso. Mas eles também apresentam outras funções, como, por exemplo, formar o acrossomo, né, durante a formação dos espermatozoides. Podem também sintetizar lipídios, né, como, por exemplo, os hormônios sexuais, e atuam também na formação dos lisossomos e na secreção de substâncias, como, por exemplo, os carboidratos. As organelas citoplasmáticas lisossomos, elas são vesículas envolvidas por membranas lipoproteicas que podem conter no seu interior algumas enzimas digestivas, né? Então, por isso, a principal função dos lisossomos é fazer a digestão intracelular.
As mitocôndrias são organelas constituídas de duas membranas. A interna sofre invaginações, formando o que a gente chama de cristas mitocondriais, que aumentam a superfície de absorção de substâncias existentes na matriz mitocondrial. A principal função das mitocôndrias é a liberação de energia e a respiração celular. Então, as mitocôndrias é que são responsáveis por fornecer energia para todas as atividades metabólicas que a célula vai desenvolver. Os peroxissomos também são organelas citoplasmáticas, que são organelas pequenas, que são delimitadas por membranas que contêm enzimas envolvidas em uma grande variedade de reações metabólicas. Esses peroxissomos, eles possuem várias enzimas que degradam gorduras e aminoácidos, e tem também uma grande quantidade de enzima, da enzima catalase. E a principal função dos peroxissomos é a realização da reação de oxidação, levando à produção de peróxido de hidrogênio. Já os centríolos, que também são organelas citoplasmáticas, né, que vão estar presentes no citoplasma da célula, são organelas que não são envolvidas por membranas, né, então não são organelas membranosas e participam do processo de divisão celular. Então, a principal função desses centríolos é organizar o fuso mitótico, né, durante a divisão celular e também formar os cílios e flagelos, né, que estão presentes em algumas células, em algum tipo de células. Os vacúolos, né, que são organelas citoplasmáticas que estão presentes, né, principalmente nas células vegetais, são estruturas em formas de saco que são encontrados em diversos tipos de células. Os vacúolos, eles podem ser de três tipos: vacúolos digestivos, né, que vão atuar na digestão intracelular; vacúolos pulsáteis, né, que vão atuar no equilíbrio osmótico da célula; e os vacúolos de suco celular, que são típicos de células vegetais, cuja função é armazenar água para as células. Aí nós temos os plastos, né, que são organelas membranosas, que são típicas de células vegetais e de algumas algas eucarióticas. E existem três tipos de plastos: os leucoplastos, né, que são membranas incolores; os cromoplastos, que são plastos coloridos, que também são responsáveis pela pigmentação das células, né, das células vegetais, no caso das folhas, das flores; e os cloroplastos, que são plastos verdes, que têm a função de realizar fotossíntese nas células vegetais. Então, aqui a gente tem, né, mais uma vez, uma célula eucariótica, né, com todas as suas organelas citoplasmáticas, né, o retículo endoplasmático rugoso e o liso. Aqui a gente tem o flagelo da célula. Nós temos os centrosomos, né, os peroxissomos, as microvilosidades, né, que a membrana plasmática vai apresentar. E aqui a gente tem os lisossomos, as mitocôndrias, que são responsáveis pela produção de energia, né, e pela respiração celular. Nós temos o complexo golgiense, e aqui, aderidos à membrana do retículo endoplasmático, nós temos vários ribossomos, né, que são esses pontinhos menores aqui. Então, do mesmo modo que uma fábrica, né, a célula ela pode ser multiplicada, né, ela vai se multiplicar com a construção de várias filiais. Então, a célula ela se reproduz, né, através dos processos de divisão, né? Então, através da divisão celular é que a célula consegue se reproduzir, que ela vai se multiplicar. E existem dois tipos de divisão celular: a mitose e a meiose. Na mitose, a divisão de uma célula, que é chamada de célula-mãe, ela vai dar origem a duas células filhas. E essas duas células filhas, elas vão ser geneticamente idênticas, né? Ou seja, vão apresentar o mesmo número de cromossomos que existia na célula-mãe. Então, por exemplo, se a gente tem uma célula haploide, que é uma célula que vai apresentar N número de cromossomos, ao se dividir por mitose, essa célula vai produzir duas células filhas também haploides, né, com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Se for uma célula diploide, né, ou seja, uma célula que apresenta 2N cromossomos, essa célula, ao se dividir por mitose, vai dar origem a duas células filhas também diploide, né, ou seja, 2Ns, com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Então, por isso, trata-se de uma divisão equacional, né, porque ela vai manter o número de cromossomos nas células filhas. Já na meiose, a divisão de uma célula-mãe, uma célula diploide, vai gerar duas células filhas haploides. Ela vai gerar células filhas haploides.
geneticamente diferentes, né? Porque essas células haploides, elas vão ter a metade do número de cromossomos que apresentava na célula mãe. Então, neste caso, como uma célula diploide produz 4 células haploides, a divisão é chamada de reducional, porque ela vai reduzir o número de cromossomos que apresentava na célula mãe. Então, se uma célula mãe tinha, vamos supor, 46 cromossomos, na divisão meiótica, né, na divisão por meiose, o resultado vai ter 4 células filhas com a metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, essa célula filha, ela vai ter 23 cromossomos cada uma. Então, aqui a gente tem o esqueminha, por exemplo, da divisão mitótica. Então, eu tenho aqui, na divisão mitótica, uma célula diploide, né, uma célula 2N, e essa célula, ao se dividir por mitose, ela vai dar origem a 2 células filhas, com o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Então, aqui, se eu tenho uma célula haploide, essa célula haploide, ao se dividir por mitose, ela vai dar origem a 2 células filhas com a mesma quantidade de cromossomos que tínhamos na célula mãe. Então, aqui a mesma coisa, tá? Nós tínhamos uma célula diploide, essa célula diploide se divide por mitose e vai dar origem a 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos que a gente viu aqui na célula mãe. Então, uma célula se divide ao meio, dando origem a 2 novas células geneticamente iguais. Esse é o processo de divisão por mitose. Já na meiose, uma célula vai se dividir ao meio, dando origem a 4 células filhas, sendo que essas 4 células filhas, elas vão ter a metade do número de cromossomos da célula mãe. Tá? Então, uma célula aqui vai se dividir, dando origem a 4 novas células, com metade do número de cromossomos que eu tinha na célula mãe, que eu tinha na célula inicial. Então, na meiose, eu tenho uma célula diploide, né, uma célula 2N. Essa célula aqui vai se dividir, dando origem a 2 novas células, agora já haploides, né, com a metade do número de cromossomos que eu tinha na célula mãe. E essas células aqui vão se dividir novamente, dando origem agora a 4 células haploides. 4 células que vão apresentar a metade do número de cromossomos que eu tinha na célula inicial. Tá? Então, a meiose é chamada de divisão reducional, porque ela vai reduzir o número de cromossomos à metade. Então, esse processo de divisão meiótica é o processo que vai ocorrer nas nossas células, por exemplo, durante a formação dos nossos gametas. É o processo de divisão que vai dar origem aos gametas masculinos e ao gameta feminino. Tá? Então, esse processo de formação dos gametas é o que a gente chama de gametogênese, né? Que é o processo pelo qual os gametas eles são produzidos nos organismos e são dotados de reprodução sexuada. Então, na reprodução, na gametogênese, né, que forma o espermatozoide, esse processo é chamado de espermatogênese. Já o processo de formação dos óvulos, ele é chamado de ovogênese, tá? Então, essa divisão que acontece para formar os espermatozoides é uma divisão meiótica. Assim como os processos que acontecem para formar os óvulos também é uma divisão meiótica. Então, essa divisão, esse processo de espermatogênese, né, que é o processo de formação dos espermatozoides, eles vão ser divididos em algumas fases. A gente tem aqui a primeira fase, que é a fase que a gente chama de período germinativo, que nesse período germinativo vão acontecer 2 divisões mitóticas consecutivas. Então, na primeira divisão mitótica, eu tenho aqui uma célula que vai se dividir por mitose, dando origem a 2 novas células com o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Aí essas células aqui vão sofrer uma nova divisão mitótica, dando origem agora a 4 células diploides, tá? E aí depois dessa fase vem o período de crescimento, que é quando cada uma dessas células aqui vão passar agora por um processo de divisão meiótica, vão se dividir por meiose, que é o período que a gente chama de maturação. Então, na divisão meiótica aqui, ó, já tenho uma célula diploide, vai se dividir dando origem a 2 células haploides. Cada uma dessas células haploides vão passar pela meiose 2, ou seja, por uma segunda divisão meiótica, dando origem agora a 4 células haploides. Então, passado esse período de maturação, vem o período de diferenciação, que é quando essas células haploides aqui vão se transformar agora em espermatozoides, certo?
No processo de ovogênese, que é o processo de formação dos gametas femininos, tem uma diferençazinha no final. Então, existe o período de germinativo, né, que vai, onde uma célula diploide vai passar pelas duas divisões mitóticas, né? Então, a célula aqui, a célula germinativa, passa pela primeira divisão mitótica, dando origem a duas células com o mesmo número de cromossomos. Cada uma dessas células aqui vão passar pelo novo processo de divisão mitótica, dando origem agora a 4 células diploides, né, com o mesmo número de cromossomos da célula mãe. E aí cada uma dessas células aqui vão agora para o período que a gente chama de período de crescimento, né, onde elas vão passar agora pela divisão meiótica. Então, cada uma dessas células aqui vão passar por um processo de divisão meiótica, que é o período que a gente chama de maturação. Só que nesse período de maturação, diferente do que acontece com os espermatozoides, essa célula aqui, ao se dividir ao meio por meiose, ela vai dar origem a uma célula haploide e vai dar origem a um glóbulo polar. Esse glóbulo polar é como se fosse uma célula que não vai se desenvolver, porque ela não vai receber a quantidade de nutrientes, né, a quantidade de substâncias necessárias para que ela se desenvolva, porque todas as substâncias vão para uma única célula. Então, essa célula aqui vai se dividir novamente por meiose, a segunda divisão meiótica, dando origem a um óvulo e a mais um glóbulo polar. Esses glóbulos polares aqui, eles vão se desintegrar. E esse óvulo aqui é o óvulo que vai ser produzido e que vai ser liberado no caso, pelas mulheres, né? Que é o gameta feminino, tá? Então, os gametas masculinos, né, os espermatozoides, eles são geralmente células muito menores que os óvulos e estão estruturados de modo a permitir o máximo de eficiência de deslocamento, né, o que aumenta a chance de eles chegarem até o óvulo para que aconteça a fecundação. Então, isso são células pequenas, são células alongadas com formato hidrodinâmico para facilitar a sua locomoção, e eles apresentam uma longa cauda que é utilizada na propulsão, né, uma cauda que vai fazer com que esse espermatozoide consiga se locomover e chegar até o óvulo para que aconteça a fecundação. Já os gametas femininos, né, que são os óvulos dos animais em geral, eles são geralmente células grandes e imóveis, né, que contêm no seu interior reservas de nutrientes para o desenvolvimento do embrião. Então, esses nutrientes, eles compõem o vitelo. A quantidade e a localização do vitelo são variáveis nos diferentes tipos de óvulos, de acordo com a espécie animal. Então, essas duas características permitem-nos classificar os ovos em vários tipos, como, por exemplo, nós temos os ovos do tipo oligolestos, que são aqueles ovos que apresentam pequena quantidade de vitelo, lembrando que o vitelo são as substâncias nutritivas, né, que são aquelas substâncias que vão ser utilizadas para nutrir o embrião durante o seu processo de formação. Então, nos ovos que são do tipo oligolestos, eles apresentam pequena quantidade de vitelo, e esse vitelo ele vai estar uniformemente distribuído na célula. Então, exemplos de animais que apresentam esse tipo de óvulo, nós temos os equinodermos, os anfioxos, né, os mamíferos, principalmente os mamíferos placentados, tá? Aí nós temos também os ovos do tipo mesolécitos, tá? Então, esses ovos do tipo mesolécitos, eles apresentam uma quantidade média de vitelo, sendo que esse vitelo ele vai estar concentrado no polo inferior da célula, né, que a gente chama de polo vegetativo. Então, exemplo de animais que apresentam esse tipo de óvulo, nós temos os anfíbios, né, que são os sapos, as rãs e as pererecas. E nós temos outro tipo de óvulos que são os óvulos telolécitos, né? Então, esses óvulos telolécitos, eles são caracterizados por apresentar uma grande quantidade de vitelo, né? Uma grande quantidade de substâncias nutritivas. Então, exemplos de ovos de animais que apresentam esse tipo de óvulos, nós temos as aves, os répteis e os peixes. E temos também os ovos do tipo centrolestos. Os ovos do tipo centrolestos, eles são caracterizados por apresentarem uma grande quantidade de vitelo, sendo que esse vitelo vai ocupar o centro do ovo, tá? Que é o que a gente chama de citoplasma periférico, né? Então, exemplo de animais que apresentam esse tipo de óvulos aqui, nós temos os artrópodes, tá? Que são os insetos, os aracnídeos, né? Os crustáceos são animais que apresentam esse tipo de óvulos aqui. Bem, pessoal, então era isso que nós tínhamos para falar hoje. Que vocês aproveitem a aula e bons estudos.